Brasil. É de 1992 a 2012, todas as finais foi praticamente entre Brasil e Espanha. Você é o responsável então disso? Não sou responsável porque quando eu cheguei lá, o treinador bicampeão do mundo com a Espanha jogou conosco e foi nosso treinador. Então a gente mostrou para eles que tinha que trabalhar, não tinha outro caminho. Porque se existe uma ideia errada que o brasileiro é preguiçoso, pode ser que seja em algumas áreas, mas no futsal eu garanto que ninguém treina igual o brasileiro, né? A gente, por exemplo, treina dia de jogo no futsal brasileiro. Agora, se tu pedir para o futsal espanhol treinar dia de jogo, eles vão reclamar. Então a gente tem eles acham que o futsal brasileiro é muito... E a gente treina mais que ninguém há muitos anos, como eu te falei. Oferecimento: Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos. Olha, meu convidado de hoje é um campeão de futebol de salão, técnico renomado, já correu o mundo, já correu dentro das quadras e hoje só dá pitaco e mijada. É isso mesmo, Marcos Sorato? Tudo bem, meu cara? Tudo bem, prazer estar aqui contigo. Eu sendo criciumense, participar de programas desse nível em Criciúma me deixa muito feliz e é um prazer estar aqui. Bom, obrigado, cara. Você correu o mundo, né? Como jogador e como técnico. Eu com 19 anos fui para a Espanha, fiquei até 2006 lá jogando e nos últimos 2 anos como treinador, depois voltei para a seleção brasileira. Depois da seleção já estive na Rússia, na China, nos Emirados Árabes e agora estou conversando com o Kuwait para poder tentar trabalhar na próxima temporada, porque eu tenho claro que ou eu trabalho em Criciúma ou eu fico fora do Brasil, ou eu fico na minha cidade ou eu fico fora. Essa é a minha... Não tem meio termo aqui. Não tem meio termo porque se eu trabalhar no Brasil em outra cidade, primeiro o Campeonato Brasileiro são 80 jogos, fica impossível de eu vir na minha cidade, então é a mesma coisa que morar fora. Hoje o nosso real está desvalorizado em relação ao dólar. E como eu sempre falo, lá fora eles chamam o treinador de burro e eu não entendo, porque me chamam em chinês, me chamam aqui não tem em problema. árabe, aqui eu ia entender, então... Não, e no Brasil todo mundo entende futebol, né? Todo mundo entende. Até futebol de salão, não interessa, né? Brasileiro entende tudo. Todo mundo entende, todo mundo opina, todo mundo critica, faz parte, né? Mas então por essas razões, eu tenho muito claro, eu fico na minha cidade ou eu fico fora do Brasil, né? A gente até o ano passado tentou fazer um projeto aqui em Criciúma de futsal, não pôde sair do papel pela burocracia, por algumas situações. Continuamos na luta, né, com o apoio do deputado Daniel Freitas, para tentar na próxima temporada, quem sabe, fazer um time de futsal aqui em Criciúma. Eu acho que Criciúma merece, já teve grandes times de futsal, a região aqui está em falta, né? O sul de Santa Catarina não tem um time de futsal. A gente está nessa luta aí há muito tempo e quem sabe em 2021 a gente consegue essa equipe. Bom, antes da gente chegar no Marcos técnico, você foi jogador. Você começou jogando aqui. Comecei aqui com 12, 13 anos, as equipes do Palmeirinhas. Existe um campeonato da LAC muito forte aqui, não só na nossa categoria de infantil, mas adulto, sempre foi um campeonato muito forte, né? A LAC está voltando agora. Depois aconteceu os Jogos Abertos de Criciúma em 1987 aconteceu os Jogos Abertos aqui. Eu joguei para o Criciúma e uma equipe de Joinville me contratou. Então quando eu acabei o segundo grau, já fui jogar profissionalmente em Joinville. De Joinville eu fui para Recife. Já ganhando já? Já, profissionalmente. A equipe da Tigre de Joinville é uma equipe totalmente profissional. Treinava 2 períodos, estrutura própria. Depois eu fui para Recife, fui o primeiro jogador do sul, ou de fora de Pernambuco, que foi jogar lá, onde eu aprendi muito, joguei o campeonato pernambucano. E de lá eu fui para a Espanha, né? Com 19 anos eu cheguei na Espanha e joguei 12 ou 13 temporadas, exceto 1998 que eu joguei na Ubra de Canoas, porque como eu saí muito cedo do Brasil, eu tinha a necessidade de me provar em jogar uma liga nacional. Então em 1998 eu voltei, joguei uma liga em Canoas e depois eu já voltei para a Espanha novamente, né? A liga no Brasil é muito mais difícil que lá ou não? Muito mais difícil. A impressão que eu tenho é que nós somos muito melhores, né? Melhores e mais difícil, porque a Espanha nos últimos 15, 20 anos, a Liga Espanhola ela se resumiu em 3 equipes. No Brasil, a final eu acho que se repetiu uma vez, as 2 mesmas equipes em 20 anos, talvez foi muito. Então tu vai jogar no Paraná com equipes dificilíssimas, vai para o Rio Grande do Sul mesmo, vai a São Paulo, então eu acho que futebol e futsal, as ligas mais difíceis que tem no mundo é do Brasil. Eu já joguei a Liga Russa, que também que é muito difícil, como treinador, mas sem dúvida a mais difícil liga é do Brasil. Você foi campeão na Espanha? Fui campeão. Quantas vezes lá? Como jogador eu fui campeão 3 vezes da Liga, 2 vezes da Copa, joguei mais algumas finais. Mas eu acho que o mais importante, o legado que a gente deixou na Espanha foi o legado de profissionalismo, né?
A gente chegou num momento que a Espanha estava unificando, tinha futebol de 5 e futsal, fazendo a nova Liga Nacional. O futebol de 5 qual é? O futebol de 5, quando a FIFA assumiu o futsal, ela adotou o futebol de 5, que era com bola de futebol de campo. Depois tiveram que unificar, porque é impossível tu jogar futsal com uma bola de futebol de campo, né? Não tem como. Então, era futebol de 5, futebol de salão. Aí virou o futsal. Hoje o futsal deriva dessas... Falar em bola, você é do tempo que a bola era uma lajota. A bola caía e morria. Ela morria na hora, né? Ela não voltava, né? Não existia. Tem uma coisa interessante, que a nossa geração chutava muito bem de bico, porque não tinha medo. Hoje tu pede para algum jovem chutar de bico... Ele não chuta? Tem medo. A maioria... Por que de se machucar? Diz que dói o dedo. É interessante isso. E o bico é um recurso... Você não chama eles de fresco, cara? Chamo. Em russo? Como é que é? Chamar em fresco? Não sei, eu pedia pro tradutor falar para eles. Mas assim, o chutar de bico é um recurso... Inclusive no futebol de campo, o Ronaldo e o Romário já fizeram muito gol de bico. E hoje a juventude, essa geração nova, eles têm medo, diz que dói o dedo, enfim. Mas aí eu voltei pro Brasil em 98, consegui ser campeão brasileiro, aqui na Ubra de Canoas. Depois fui campeão europeu, então assim, mas o que eu estava falando, a gente conseguiu tornar o futsal espanhol mais profissional. A gente chegou lá, eles treinavam só à noite, a gente pediu para o presidente para treinar manhã e tarde. O presidente do clube? Do clube. Do clube. E o chefe gosta que o empregado trabalhe mais, então nesse caso ele aceitou. Adorou. E a gente conseguiu fazer. As outras equipes, a gente começou a jogar muitas finais seguidas, outras equipes tiveram que também adotar essa situação de trabalhar 2 períodos, que a gente eu e o Chico Lins, que foi meu companheiro, eram duplas de estrangeiro, Chico Lins é aqui de Florianópolis, a gente considerada a dupla talvez mais profissional que trabalhou no futsal espanhol, ou deu esse salto, né, ajudou a dar esse salto de profissionalismo, e a Espanha virou a grande rival do Brasil, de 1992 a 2012, todas as finais foi praticamente entre Brasil e Espanha. Você é o responsável então disso? Não sou responsável porque quando eu cheguei lá, o treinador bicampeão do mundo com a Espanha jogou conosco e foi nosso treinador. Então a gente mostrou para eles que tinha que trabalhar, não tinha outro caminho. Porque se existe uma ideia errada que o brasileiro é preguiçoso, pode ser que seja em algumas áreas, mas no futsal eu garanto que ninguém treina igual o brasileiro, né? A gente, por exemplo, treina dia de jogo no futsal brasileiro. Agora, se tu pedir para o futsal espanhol treinar dia de jogo, eles vão reclamar. Então a gente tem eles acham que o futsal brasileiro é muito... E a gente treina mais que ninguém há muitos anos. Como eu te falei, em 1985 já haviam equipes profissionais aqui em Santa Catarina, muito profissionais, às vezes até mais que o futebol. Perdigão, Sadia, enfim, dá para listar grandes equipes profissionais. E a Espanha foi aprendendo com isso. Mas eu repito, o futsal brasileiro trabalha muito mais que qualquer futsal no mundo. Isso eu tenho por experiência. Quando é que você encerra a carreira de jogador? Bom, eu estava com 33 anos, havia jogado... Estava velho já para o futsal ou não? Eu ainda poderia jogar 1 ou 2 anos mais, mas eu tive um convite de uma ex-equipe minha, uma equipe importante da Espanha, para eu ser auxiliar técnico e levar um treinador do Brasil. E é assim que eu chego na seleção brasileira, porque eu levo o treinador da seleção, levo o treinador para a Espanha, o treinador brasileiro. Nessa primeira temporada dele na Espanha, que eu sou auxiliar, ele é convidado para a seleção. E aí sim ele me traz para a seleção brasileira. Foi a maneira... Se eu tivesse talvez jogado 1, 2 anos mais, eu não chegaria à seleção brasileira, né? Como eu trabalhei o tempo todo na Espanha. Então esse ciclo de 2005 a 2008 eu sou auxiliar técnico da seleção brasileira, e de 2008 a 2012 eu sou o treinador da seleção. Foi natural essa evolução? Foi difícil, porque eu era auxiliar, a gente era campeão do mundo em 2008, e eu assumo uma seleção brasileira com 150 jogos, apenas uma derrota, campeão do mundo. Então assim, a pressão, eu nunca tinha trabalhado no Brasil, muitos outros treinadores querendo ser treinador Mas o que me levou a ficar na seleção brasileira foram 2 motivos. Primeiro, a comissão técnica toda permaneceu, eu tinha o apoio da comissão técnica, e era a única maneira de eu continuar morando em Criciúma. Porque se eu saísse da seleção naquele momento, como aconteceu depois, eu teria que ir para fora do Brasil. Então eu tinha muita vontade, depois de estar 16 anos, sei lá, 19 anos fora de Criciúma, vontade de ficar em Criciúma. E nesse ciclo aí, 2008 a 2012, eu assumi a seleção, mas com muita pressão. Mas no final a gente conseguiu ser campeão do mundo e tirar esse peso, né? Porque na verdade... a gente não fica feliz, o treinador, ele tira um peso. No meu Quando caso, é campeão? No meu caso foi esse, porque a pressão era muito grande. Como eu falei, um treinador que nunca trabalhou no Brasil, assume uma seleção brasileira, desconhecido. Essa seleção em 150 jogos tinha uma derrota apenas no amistoso e campeão do mundo. A pressão foi muito grande, mas foi dando tudo certo, a gente conseguiu concluir campeão do mundo. Você lidou com grandes estrelas. É fácil lidar com o jogador do futsal? Ou ele é mais difícil que o futebol de campo? Eu acho que é bem mais fácil, e muito mais fácil na seleção brasileira. A seleção brasileira todos querem estar, né? É o ponto máximo, é onde o atleta vai melhorar o seu contrato. Joguei na seleção brasileira, quero um contrato melhor.
Então, às vezes, o jogador no clube joga 20, 25 minutos num jogo, chega na seleção, joga 10, ele aceita. Porque ele quer estar na seleção brasileira. E ele sabe que, no Brasil principalmente, se ele não aceitar e não for bem, tem mais 10 fora esperando, mais 15, mais 20. A gente tem muito talento no Brasil, né? Então, eu lidei com o Falcão, com o Vinícius, enfim. É muito fácil lidar porque também são atletas inteligentes. Eles perderam o Mundial em 2004 e aprenderam... Aí doeu, machucou. Doeu, aprenderam que a vaidade atrapalha, né? Então, eles aprenderam com a experiência. Quando eu os tenho, já tenho eles mais experientes, sabendo como trabalhar e como ser. Então, foi muito fácil. Eu acho que num clube é muito mais difícil. O dia a dia, ter que lidar o dia a dia, viagem e muitos jogos, eu tenho certeza que é mais difícil. Mas a seleção brasileira sempre foi muito fácil, nesse sentido. Você falou de glamour, né? Essa história do glamour, da vaidade, né? Dá para comparar o futebol de campo ao futebol de salão nesse quesito ou não? Eu vejo que parece que são mundos muito distantes, Vinícius. São mundos distantes, Marcos, em todos os sentidos, né? Talvez o Falcão foi o único jogador de futsal que conseguiu essa fama em nível de atletas de futebol. O Falcão realmente ele conseguiu essa... É diferente mesmo? Ele é diferente porque ele conseguiu transformar o espetáculo em recordes, né? Então, ou o recorde em espetáculos, como tu queira. Ele, além de ganhar todos os títulos possíveis, ele dava show. E é um cara muito bom. No trato com a imprensa, com os torcedores. Ele, se tivesse que ficar 1 hora dando autógrafo, ele ficava. Ele gosta disso, ele faz isso com prazer. Então, como é que é com o Falcão? Você dava a camisa e dizia para ele jogar? Assim, faz. Hoje ele é um grande amigo, mas eu tive grandes problemas. Não grandes problemas, eu deixei ele sem jogar e eu deixei um Grand Prix, ele jogasse um segundo tempo inteiro em Manaus, com 12 mil pessoas gritando o nome dele. Ele vai, faz o gol na prorrogação, me dedica direto na televisão, na mesma hora, me fala que o gol é para mim, mas... Faz parte, mas eu sempre fui muito honesto com ele e com todos. Eu não quis fazer uma disputa pessoal com ele, sim preservar o meu grupo, né? Ele não estava jogando bem no primeiro tempo, o grupo estava jogando melhor no segundo, mas a gente já conversou bastante sobre isso, como eu falei, eu tenho uma boa relação. Mas o futsal e o futebol, existe diferença de mídia, existe diferenças econômicas. De interesse absurdas. Interesses. Né? Mas porque também a gente está na mão da FIFA, que não promove o nosso esporte. A gente, estando na FIFA, eles não fazem nada para promover. Eles escondem os mundiais, né? Faz o mundial em China, Taipei, em Hong Kong, na Colômbia. Não faz o mundial na Inglaterra, o mundial na França, onde eu tenho certeza que o futsal cresceria muito nesses países, ou na Alemanha mesmo. Então eles tratam de tapar o futsal, né? Não é por medo de competir com o futebol, mas sim de perder jogadores, né? Por exemplo, na Inglaterra, os meninos podem jogar no máximo 15 jogos de futsal por ano, porque eles não querem que esses meninos vão para o futsal, eles querem que venham para o futebol. Então a gente está um pouco bloqueado nesse sentido, não tem esse apoio que deveria ter, porque o esporte em si, se a gente vê um jogo de futsal de alto nível, com certeza ele atrai. Ele é um jogo dinâmico, de vai e vem. Ele atrai muito. A nossa final em 2012 foi decidida na prorrogação. Então, mas falta esse apoio de mídia, falta esse apoio de quem nos comanda, que seja a FIFA, ou no caso aqui a CBF, que está assumindo o futsal, verdadeiramente investir. Como se está fazendo futsal com o futebol feminino. Está havendo um investimento grande no futebol feminino e vai haver interesse do público. Mas do futsal falta isso, né? Por isso que ele não pode se nivelar com o futebol. Vamos falar um pouquinho mais disso na volta, pode ser? Pode ser. Eu tenho o prazer de receber ele, ex-técnico. Está de folga agora no Brasil? Meio desempregado. Meio desempregado? Quase empregado. Já vai. Marcos Sorato aqui num papo no Manos Talk Show. É rapidinho e eu já volto. É só o tempo de eu bater uma bolinha com ele para ver se ele ainda sabe. Voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas sempre inéditas, todas as noites aqui na sua RTV, canal 19.1 da TV aberta em Criciúma. Estamos também para Tubarão e Laguna. Tubarão canal 4, Laguna 26 e no 22, lá para Unisul TV. Muito obrigado pela audiência. E em Orleans, nas ondas da Rádio Guarujá, AM 960. Muito obrigado a todos vocês por estarem comigo sempre aqui no Manos Talk Show. Perdeu o Manos Talk Show fácil? Não se desespere. Você vai lá no YouTube ou no Spotify e você curte todos os programas completinhos, inclusive este com um ex-jogador e técnico ainda de futebol de salão, campeão mundial, ele que já ganhou tudo que podia. Marcos Sorato, tá ganhando dinheiro também? Ganha dinheiro, cara. Paga bem o futebol de salão, Marcos? Não, eu acho que, assim como a gente tem ilusão que no futebol a gente vê os poucos que ganham muito, né? No futebol, achando que todo mundo ganha. Tem uma pesquisa que 70% dos atletas de futebol ganham 1 ou 2 salários mínimos. No futsal não tem essa valorização. Eu tive a sorte por ter sido campeão mundial e, claro, com essa situação do dólar
ter feito alguns contratos um pouco melhor na Rússia e na China, mas sinceramente não paga como no futebol. Isso nem alguns jogadores, como eu falei, como o Falcão, hoje o Ferrão, que é um jogador de Santa Catarina que joga no Barcelona, tem salário realmente em nível de futebol, mas são raros os casos, né? Mas quem é um profissional de bom nível consegue viver do futsal e, se tiver boa cabeça, consegue guardar um bom dinheiro, né? Nós temos grandes exemplos de jogadores que souberam administrar a sua carreira e hoje vivem muito bem, né? No caso, você falou da seleção brasileira. Você sai da seleção e vira técnico onde depois? Eu vou para a Rússia. Direto para a Rússia? Trabalho num clube lá na Sibéria, 3 horas de Moscou. Nossa, que legal, né? Bem quentinho devia ser. Menos 25 graus de média. Foi lá que eu aprendi um pouco a cozinhar, porque não podia sair de casa, ia para o YouTube aprender a fazer cozinhar, umas receitas? a inventar alguma coisa. Mas eu fui para a Rússia. O campeonato russo é um campeonato muitíssimo difícil. Aprendeu russo? Aprendeu bem ou não? Eu tinha um tradutor, eu estava começando a aprender, eu só fiquei 1 ano. Estava começando a entender algumas palavras. Se eu tivesse ficado mais, com certeza, como os outros meninos que lá estavam mais tempo, conseguiria se comunicar, né? Mas foi um campeonato que me ensinou muito. A gente não pôde continuar, eu tinha um contrato de 3 anos porque teve um problema lá, o presidente teve que tirar todos os estrangeiros. O problema, não sei qual foi o problema, não continuou nem o treinador nem os jogadores. E eu saio da Rússia e vou para os Emirados Árabes, né? Eu saio de menos 25 e vou para 45 em Abu Dhabi. Eu trabalhei em Abu Dhabi e depois em Dubai. Então, assim, são campeonatos diferentes, né? Porque o russo totalmente profissional, atletas só vivem disso. E quando eu vou para Abu Dhabi é um semi-profissional. Eles têm as profissões deles e treinam só à noite. Mas eu me adaptei, vivi muito bem em Dubai, tenho vontade de voltar para lá. Espero receber um convite na próxima temporada. Porque é um lugar que eu me adaptei e gostei muito. Me dei muito bem com os árabes e fui muito feliz lá. Ô Marcos, eu já entrevistei alguns profissionais nossos aqui da nossa terra, né, que estão na região lá para Dubai, para Abu Dhabi, e que trabalham com o futebol profissional, né, o futebol de campo profissional. E eles falam que a maior tristeza deles não é o dinheiro, não é o clube, não é a estrutura, é não ter torcedor no estádio. Todos eles falam a mesma coisa, que a dor no coração é você preparar um time e ter lá 500 torcedores, porque o Sheik ainda vai dar um prêmio no intervalo, senão eles não ficam. No futebol de salão é a mesma coisa? Mesma coisa, só que não são 500, eram 15 e a minha esposa. Tinham 15 torcedores e a minha esposa. Uau. Então, assim, eu não senti muito isso. Claro, gostaria que tivesse torcida, mas como eu tive na seleção brasileira, fui jogador, eu tenho isso um pouco preenchido nesse sentido, né? Não sinto essa falta dessa... Claro que eu gostaria, como eu falei, mas a qualidade de vida me compensa, né? A qualidade de vida que eu tinha lá. E assim, estar sendo agradecido, porque são jogadores que não tiveram escola de futsal, então estou praticamente ensinando muitas coisas para eles, que a gente teve a sorte de ter uma escola aqui quando pequeno, eles não têm isso lá. Então essa troca de agradecimento, eu tinha jogador que era dono de hospital, tinha outro que trabalhava na polícia, e todos me tratavam igual, né? E eu tratava todos igual também. Então essa troca de eles me agradecerem porque eu ensinei alguma coisa do futsal, isso vale mais para mim, né? Mas claro que a torcida, principalmente para o pessoal do futebol de campo que está acostumado, faz falta. No meu caso, como eu falei, eu já sabia que eu contava 15 e a minha esposa, porque não tinha ninguém, mas... A família se adaptou bem às viagens, cara? Que você vai para a Rússia, depois você vai para Abu Dhabi, para uma região muçulmana, que é totalmente diferente a relação com as mulheres. Se adaptou bem. Geralmente a minha esposa que vai comigo, as filhas estão aqui estudando já e trabalhando, né? Mas elas vão me visitar. Mas não é difícil, né? Porque, claro que na Rússia o clima dificultava um pouco, mas qualquer ambiente fechado tu estava numa temperatura agradável. Em Abu Dhabi e Dubai eu sempre falei que para mim, pelo menos, e para minha esposa foram férias pagas, né? Eu falo nesse sentido, sem tirar a responsabilidade que eles me obrigam a ser campeão. Eles confundem um pouco porque eu fui campeão mundial, eles acham que eu tenho que ser campeão de tudo mesmo. É obrigatório. Mesmo que eu esteja num time que seja o 3º ou 4º em nível. Mas na própria China a gente viveu muito bem. Eu morava do lado de Macau, perto de Hong Kong. Eu morei numa cidade próxima a Macau ali, que era só atravessar a fronteira. Então eu tive a sorte de morar bem, em lugares bons. Você ficou quanto tempo em Dubai? Em Dubai eu fiquei 4 anos nos Emirados. Eu fiquei 1 ano na Rússia, 4 nos Emirados e 2018, 2019 na China, né? Qual o lugar mais difícil para se adaptar? Foi a Rússia, cara, pelo clima? Só que a Rússia, como era um profissional, estava sempre ocupado,
Mas assim, para viver foi a Rússia, para viver. Qual o povo mais parecido com o brasileiro? O russo também? Não, eu acredito que desses três aí o árabe, né? O árabe é mais parecido conosco? Porque Dubai, os Emirados, 70% da população é estrangeira, né? E ao contrário, mesmo sendo um país muçulmano, tu tem tudo que o brasileiro gosta. Então eu tinha restaurante brasileiro, tinha balada, tá tudo, como é um país que está sendo feito para o turismo, está tudo liberado no sentido de atrair turistas, né? Ao contrário do Kuwait ou do Catar, que tu já não encontra álcool, né? Em Dubai tu encontra álcool, tu encontra tudo que eles estão planejando o país para o turismo. Ao contrário desses outros dois países que é mais para a população local. Então, eu morei 16 anos na Espanha, mas se tu me perguntar, eu prefiro Dubai. Não sei porquê, minhas filhas nasceram na Espanha, mas eu gosto mais de Dubai. Moraria depois de Criciúma em Dubai. Mas Criciúma sempre primeiro. Sempre primeiro. O que dá mais saudade de Criciúma quando você está fora? São muitos anos já, metade da minha vida praticamente eu passei fora, né? 25 anos para se contar. É muito tempo. Os amigos, né? Acho que por mais que tu tenha tudo lá fora, tu more bem, tenha liberdade de fazer tudo, a amizade, os amigos que tem aqui, a família, isso não vai encontrar em nenhum lugar. Você conseguiu fazer alguns amigos nos locais que esteve? Consegui. Tenho muitos amigos espanhóis, árabes, russos, meninos russos, sempre na própria China, mas não são os amigos daqui. Não são os verdadeiros, né? Os verdadeiros, são amigos de 30 anos já, de muito tempo, né? E eu sinto falta, eu valorizo muito isso e espero em médio prazo voltar e me fixar aqui. Esse é o meu sonho, é o meu objetivo. Seria ideal se a gente conseguisse um projeto de futsal aqui. Quando você fala projeto, para você realmente encabeçar este projeto, como técnico, como... No caso eu gostaria de ser o gestor. O gestor do projeto. E dar oportunidade para treinadores aqui de Criciúma e da região. Tem muitos treinadores bons, a gente formou muito atleta já. Já teve projetos sociais na cidade que formaram muitos atletas e a gente precisa, né? Eu acho que o futsal tem bastante gente que gosta em Criciúma e na região, e Criciúma foi uma cidade que sempre teve um futsal forte. Lá atrás, na década de 80, 70, eu lembro de ver grandes jogos, o ginásio lotado, e a gente torce por isso. Isso me proporcionaria ficar aqui em Criciúma, né? Proporcionaria ficar aqui em Criciúma. A gente está nessa luta, mas como eu digo, independente disso, meu sonho é a médio prazo voltar a morar aqui. Bom, você estava falando para mim antes da gente entrar que você estava com a passagem comprada para a China, lá em janeiro, pediu mais 10 dias e estourou a pandemia da China. Aí você decidiu, opa, parece que eu vou ter que ficar no Brasil. As coisas parece que acontecem. Eu vim para a formatura das minhas filhas em dezembro, no começo de dezembro, pedi liberação da equipe para isso e para voltar no começo de janeiro. 5 de janeiro eu teria que voltar, eu pedi mais, eu falei, consegue mais 10 dias para eu ficar aqui, para aproveitar mais a minha filha e tal. Nesse tempo... Estourou. Mano, espera que mês que vem tu vem, espera que até hoje... o pessoal daí falando para você dar uma seguradinha. Segura, vamos ver como é que vai ficar, em fevereiro tu vem, em março, enfim, até hoje esperando, mas claro... De março para frente já perdeu a esperança de voltar. Já perdi a esperança, já me adaptei para ficar aqui. E assim, agora eu voltei a conversar com uma equipe no Kuwait, não esperava porque pela situação está tudo meio parado, mas amanhã eu tenho uma reunião com eles virtual e para ver se eu decido realmente a minha ida. E é um país novo, que é um futsal bem mais forte que os Emirados, por exemplo, é um país que já jogou o Mundial, tem jogadores estrangeiros bons jogando lá, vai ser uma liga mais difícil. Então vai ser um novo desafio que eu espero encarar proximamente. Bom, você falou que tem jogador estrangeiro. É diferente do futebol de campo? Estrangeiros podem jogar pelas seleções? Tem que se naturalizar também? Como é que funciona isso? Na Rússia pode jogadores estrangeiros, já tem muitos brasileiros naturalizados russos que jogam na seleção russa. Nos Emirados não podiam jogar jogadores estrangeiros, só locais. Aí agora mudaram, mas só podem jogar jogadores nascidos em 2000, meninos de 18, 19 anos, que é justamente para isso naturalizar e colocar na seleção. Na China podiam jogar jogadores, eu tinha 2 brasileiros na minha equipe. E no Kuwait também pode, né? Então, geralmente nesses lugares a equipe ela se baseia na força dos estrangeiros. Eles são os pilares da equipe, então a gente tem que acertar na contratação desses atletas porque eles vão fazer diferença. Então assim, ao contrário dos Emirados que não tinha estrangeiro, no Kuwait tem. Então a liga é bem mais forte, isso a gente sempre brigou nos Emirados para ter... Foi o processo que aconteceu na Espanha. A Espanha levou estrangeiros, começou a levar treinadores, e a Espanha cresceu, se profissionalizou. E nos Emirados eu falei para fazer esse processo, então eles estão meio na dúvida ainda, mas no Kuwait já existe. E com esse processo eles já jogaram o Mundial em 2012, se eu não me engano, e tem possibilidade de jogar outro Mundial. Então é uma liga mais difícil, então um desafio mais difícil. Professor,
Obrigado pela presença. Que prazer lhe receber. Que orgulho, poxa, para a nossa terra. O prazer é meu e realmente eu que me sinto orgulhoso de ser criciumense. E como eu falei, espero em breve estar de volta e com mais histórias? Com mais histórias aí, quem sabe? Quem sabe, mais histórias, mas para ficar aqui em Criciúma. Obrigado a você que está comigo todas as noites. Olha, jogando bem futebol de salão ou não, viajando pelo mundo, sendo campeão ou não, somos todos humanos. Oferecimento: Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos.